Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Justiça e Conservação. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu sou Maria Celeste Corrêa, jornalista, fico com vocês pela próxima hora. No programa de hoje vamos discutir as mudanças climáticas agora sob outra ótica, a ótica da população. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, 97% dos brasileiros percebem mudanças climáticas no próprio cotidiano e 77% afirmam que a crise do clima é causada principalmente pelas ações humanas. Se nós reconhecemos que o clima está em crise, o que falta para a gente mudar esse cenário? É isso que nós vamos discutir daqui a pouquinho, dentro de 10 segundos. Fique com a gente. Tragédia climática no Rio Grande do Sul, durante mais de um mês, com chuvas, tempestades avassaladoras, mais de 90% do estado atingido, mais de 90% das empresas afetadas, mais de 70 mil desabrigados, um número grande de mortos e ainda hoje alguns desaparecidos. Na Amazônia, no Pantanal, no Centro-Oeste, muita seca, muito calor, falta de água, opostos que se tornaram comuns no Brasil, evidenciando bem o cenário das mudanças climáticas, eventos que são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos e cada vez mais agressivos. Como a população está percebendo isso? Bem, como a gente disse na abertura, 97% dos brasileiros assumem que sim, nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas e 77% em média acreditam que os seres humanos têm grande participação nisso. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora com Carlos Bocuí. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Celeste. É um prazer estar de volta para falar mais um pouco sobre meio ambiente, não é? Exatamente. Como é que você avaliou o resultado dessa pesquisa, Carlos? Olha, é interessante porque nós sempre esperamos que para uma transformação da sociedade você tem que ter um nivelamento das consciências humanas, não é? Essa pesquisa demonstra que grande parte da população, a maioria, caminhando para a totalidade, quem sabe, estão compreendendo que as mudanças climáticas elas são um fato, que elas são provocadas pelo homem, pela ação humana, e que é preciso fazer alguma coisa, porque essas pessoas estão sentindo efeitos das mudanças climáticas. Então, trata-se não de uma notícia que elas têm, mas da sua própria constatação, né? E aí a gente chega perto daquela linha do Zeitgeist, que é para a transformação de uma sociedade, você tem que ter um nível de conscientização que ele chega no limite que ele permita o salto do comportamento, né? E o que a gente espera é que esse crescimento da consciência humana com relação ao que é a mudança climática e as causas da mudança climática, elas passem para um estágio resolutivo, né? Regenerativo, né? Bem, é bem interessante que a pesquisa mostra dados, por exemplo, por gênero. Ainda que a grande maioria dos homens, 96%, afirmem perceber as mudanças climáticas, entre as mulheres esse número é ainda maior, é de 98%. E as faixas etárias também têm influência. 100% das pessoas entre 16 e 24 anos, ou seja, entre os jovens, demonstram preocupação com a mudança do clima. E já entre as pessoas com 68 anos ou mais, ou melhor, com 60 anos ou mais, isso cai um pouco.
cai para 96%. A que você atribui essas mudanças, essas diferenças, Carlos? Bom, eu acho que entre homens e mulheres, 2 pontos percentuais, está aí meio dentro da margem de erro ainda, não é? De qualquer forma, você tem um índice muito elevado de preocupação, tanto dos homens como das mulheres. É compreensível que as mulheres percebam melhor a questão climática, porque têm uma sensibilidade maior e elas cuidam de uma porção de questões, geralmente, do lar, de casa, que lhes dão mais capacidade de percepção, né, nesse sentido. Eu acho que isso é uma questão mesmo de percepção feminina, que é mais aguda. Por outro lado, os jovens, eles têm futuro, têm um futuro para cuidar. Então, é natural que o jovem ele tenha uma preocupação com o que vai ocorrer durante os próximos anos, enquanto que as pessoas de mais idade já estão no processo de maior acomodação, né? Tem preocupação com as novas gerações, mas, de fato, a juventude ela é muito mais ligada, muito mais atenta com relação ao futuro. Então, eu acho que esse dado ele se explica um pouco nesse contexto, né? A gente viu aqui em relação ao nível de escolaridade, a média das pessoas que acredita que as mudanças do clima estão ocorrendo muito em função das ações humanas, como consequência das ações humanas, a média é de 77%. Quando a gente vai desmembrar a pesquisa, o que aparece é que entre as pessoas que têm nível superior de escolarização, as pessoas que chegaram à faculdade, ao mestrado, ao doutorado, isso sobe para 87%. E entre as pessoas que estudaram apenas até o ensino fundamental, cai a 67%. Você acredita que esse conceito das mudanças climáticas, por ser muito complexo, ele é mais difícil de ser absorvido e tem relação direta com essa questão da escolaridade? Eu acho que nós temos alguns fatores aí a considerar. O primeiro é a capacidade crítica de quem já exercitou um nível universitário, tem maior nível de informação, portanto, desenvolve mais favoravelmente um senso crítico, e isso permite uma percepção mais aguda da realidade. Esse é um ponto. Não é regra geral, porque você tem gente que não tem escolaridade e tem uma percepção extraordinária, não é? Isso é um dom, né? Agora, de fato, a consciência crítica, através da informação, da capacidade de formação, de informação que a pessoa tem, ela vai neutralizar as fake news, né? Aquele processo plantado para que as pessoas não acreditem nas mudanças climáticas, que tem origem nas big oil, nas companhias de petróleo, em todo um processo para desacreditar, né, que as mudanças climáticas são provocadas pela ação humana. Aí é um jogo de interesse, né? Então, nesse jogo de interesse, escapam, em sua maioria, aquelas pessoas que têm mais senso crítico. Eu acho que esse é um ponto importante, porque eu digo isso com a certeza de que não há mais dúvida científica, né? Então, não é uma questão de duvidar ou não, é uma questão de conhecer, de saber. Agora a gente começa a entrar dentro desta pesquisa feita pelo Datafolha nos aspectos que eu considero mais dramáticos. Por exemplo, quando os pesquisadores questionaram os entrevistados a respeito da urgência da questão climática, a urgência, a iminência da tragédia, 52% admitem que há um risco imediato, mas 43% dizem que isso é problema de longo prazo, que tudo isso que a gente está vendo agora não tem uma relação assim tão direta, mas que a questão vai se agravar para os próximos anos. Você acha que isso é algo inerente ao ser humano, é uma tentativa de autodefesa, não encarar os problemas tal qual eles se apresentam, ou ainda está faltando informação, Carlos? Olha, negar, muitas vezes, do ponto de vista psicológico, passa a ser conveniente, né?
De fato, você tem razão. Agora, eu acho que aí entra um pouco numa questão que você colocou lá atrás, que é o nível de informação, a complexidade do problema, né? Se você detém informação que as mudanças climáticas se trata de um processo que dispara um gatilho para derrubar outros ecossistemas, portanto, a gente está às portas do tipping point de uma verdadeira armadilha climática que pode mudar a corrente oceânica, pode disparar o permafrost no Ártico, que pode extinguir a Amazônia, e aí você tem perda de umidade, perda de capacidade de regulação climática nos trópicos e para todo mundo, para o continente sul-americano. Esse nível de detalhamento técnico-científico do que seria a consequência de um agravamento do ponto de não retorno, isso sim, eu acho que é mais complexo hoje e pouca gente domina a questão das fronteiras planetárias. Não é? Mesmo na área científica, existe uma certa dificuldade devido à especialização, né, de uma compreensão ecossistêmica maior. Eu acho que esse é um ponto. Então, voltando ao número, 52%, Maria Celeste, me parece um número excelente para começar a transformação desse empuxo que a gente precisa para fazer a mudança comportamental. Porque é mais da metade. Mais da metade acredita que é urgente. Quem acredita que é urgente sabe que é preciso agir agora, não é? Não é para agir daqui 10 anos, 20 anos, mas é agora. Então, nesse aspecto, eu acho que a pesquisa ela nos traz um dado muito positivo. Mais da metade da população acredita que é urgente a transformação. E isso é um elemento de controle social fortíssimo, não é? Para a gente conseguir um processo transformador. Bem, em relação à capacidade humana de evitar o agravamento das mudanças climáticas, os brasileiros também se dividem quando opinam a esse respeito. Então, segundo a pesquisa do Datafolha, 58% dizem que nós não vamos conseguir reverter as mudanças climáticas. E um pouco mais de 40% dizem que esses impactos ficarão para as gerações futuras, que não será algo para os próximos anos. Você vai pela mesma linha de raciocínio quando analisa esse dado? Tem relação com escolaridade, com negação, com contra-informação? O que influencia mais nesse aspecto, Carlos? Nesse caso, Celeste, eu acho o seguinte: 58% das pessoas acreditam que vai ser difícil reverter. Eu estou nesses 58% porque eu sei que não existem esforços que sinalizem que nós vamos conseguir reverter. Não que não seja possível reverter, mas não existe uma sinalização nos acordos internacionais, no multilateralismo colaborativo, nos compromissos assumidos nas conferências climáticas, que agora estudam financiamento e o ano que vem estuda aquela questão das metas, né, que dependem do financiamento. O fato de você ter as conferências climáticas sediadas em petroestados, quer dizer, uma certa manipulação do processo seguido do Egito, depois Arábia Saudita, Azerbaijão. Então, essa situação demonstra que a condição para a transformação não é favorável. Não é? Esse é o contexto. Então, 58% das pessoas acham isso, que não dá ou não há sinalização hoje que permita acreditar que nós vamos reverter isso num curto espaço de tempo. E aí eu volto naquela questão do percentual que acredita que é ação humana ou não é? E que é urgente ou não. Essa tendência de pressionar os governos, né, de você ter uma capacidade crítica de gestão da sociedade para fazer a transformação, ela ainda não chegou no ponto que a gente acredita que seja do zeitgeist. Ela percebe, mas ela não é transformadora. Né? Então a gente vai precisar um pouco mais eu diria, de fermento nesse processo, né? De casos agudos, né? De
problemas, como o do Rio Grande do Sul, mais calor extremo, para que as pessoas se convençam num nível em que seja inegável o fato de que ou você faz a lição de casa ou você perece, né? A questão é essa. Então, é saber qual é esse nível de sensibilidade do ser humano para que realmente você consiga uma transformação que motive governos a fazer essa transição, né? Eu poderia detalhar melhor isso, né, que é uma questão de nós estamos diante de uma ausência de medo ou um pouco de medo, medo de mudar, medo das petroleiras de um novo cenário futuro, que elas se vejam extintas do processo de energia, e isso é medo, gente com medo do futuro, né? Quer dizer, você tem uma série de implicações de comportamento frente às mudanças climáticas que nos permitem dizer que a gente tem um estado de tensão diante do processo, mas ele não é ainda, do ponto de vista crítico, o suficiente para promover a transformação. Você tem uma sociedade global dividida, um setor econômico dividido, você tem governos divididos, né? Você tem população dividida. Enquanto a gente estiver ainda nesse estágio em que não se vê a necessidade prioritária de transformação, a gente não vai conseguir dar esse salto, né? Bem, e existe uma questão que é gravíssima, que é a do negacionismo. Há um poder muito grande na mão de negacionistas, um poder muito grande de difusão de informações falsas. E, normalmente, a gente percebe nessas entrevistas, nesses depoimentos, ou mesmo mini reportagens que eles organizam, como se fossem pequenos documentários, o modus operandi é sempre o mesmo. Eles pegam meias verdades ou alguns trechos de informações que são inquestionáveis e transformam e viram para tentar justificar tudo aquilo que é do interesse deles. Então, pega um dado verdadeiro no meio de 99% de dados distorcidos ou de mentiras deslavadas, porque acontece muito isso, e as pessoas se confundem. E pior, muitas só se alimentam desse tipo de informação que normalmente chega pelo WhatsApp. Aí isso virou uma tragédia. A desinformação é também uma tragédia, porque nos joga para trás, até mesmo diante daquilo que a gente pode convencionar, chamar como processo civilizatório, porque vai tudo para trás. Vai contra o interesse da comunidade, contra o interesse geral. Como é que você avalia esse estado de coisas, Carlos? É um estado de guerra, né? A gente tem informação e contra-informação. Isso que você coloca sobre usar a verdade para mentir, né? É o sofisma, né? Você parte de um dado verdadeiro, que é inquestionável, então a pessoa já é pega na armadilha de que isso é verdade. E aí você conclui de forma errônea, argumenta de forma errônea. Isso dá uma ilusória sensação de que o conjunto é verdadeiro, e não é. Só se usou de um artifício para promover uma reflexão cujo resultado é falso. É falso. A premissa é verdadeira, mas o resultado é falso. Nesse caso, é isso que o sofisma faz, né? Então, essa estratégia ela é interessante, porque o negacionismo, primeiro, ele dizia que não tinha mudanças climáticas causadas pela ação do homem, que era uma questão natural, que eram as ondas solares, o cinturão magnético e por aí vai, né? Depois, principalmente nos Estados Unidos, no final da era Trump, eles começaram a dizer, a usar um outro tipo de estratégia, que, como era impossível negar a existência das mudanças climáticas, se atacavam as instituições, a forma de resolver o problema, e se atacavam também toda a medida e o próprio papel do Estado, né? Então, isso é uma forma de você desmantelar a credibilidade na capacidade de solucionar o problema. Então, deixaram de negar o problema
mas passaram a dizer que qualquer tipo de solução ela é inadequada, né? Isso é um desmantelamento das instituições, né? Então, eu diria que a estratégia do negacionismo ela é interessante, ela é pensada, não é alguma coisa que a gente acha que ela acontece espontaneamente. Não. Você começa lá nos anos 70, né, com as empresas de petróleo fazendo um estímulo para que esse tipo de contra-informação não gerasse política pública e isso garantisse uma sobrevida ao petróleo na face do planeta. Isso é muito similar ao que foi feito na indústria do tabaco, do cigarro, né? Onde você negava qualquer causalidade. E esse é o ponto. Eu admito que é poluente, mas não há causalidade com relação à doença, à mudança climática, com relação à mudança do clima e o cigarro com desenvolvimento de doenças. Então, essa também é uma forma de romper o nexo causal que faz com que as pessoas se confundam, não é? Então, essa estratégia é velha, ela se reformula de acordo com governos, e os Estados Unidos é um exemplo disso, de como é que você pode ser criativo no sentido de negar essa realidade que é hoje absolutamente comprovada pelo IPCC, etc. E, então, nós temos que estar prontos para enfrentar essa situação. Com a democratização da informação, que foi a questão da ascensão da web, da internet, você tem um fluxo incrível de informações circulando, e aí as pessoas têm que estar muito atentas para justamente fazer o filtro daquilo que é real, verídico, que tem fundamento, saber da fonte, ir buscar a fonte científica, não é? E aquilo que é simplesmente um engodo, né? Então, infelizmente, a democratização da informação ela acabou sendo mal utilizada para provocar canais de contraposição a verdades científicas, e o que você disse é absolutamente correto. Provoca um atraso considerável nas políticas que deveriam já estar acontecendo diante da ameaça que as mudanças climáticas representam, né? E existe também uma outra estratégia que é utilizada pelos negacionistas, que é desacreditar o interlocutor. A pessoa que surge falando, que surge fazendo as denúncias, muitas vezes é atacada de forma virulenta, de forma terrível, e começam a fragilizar a imagem daquela pessoa que traz essas verdades inconvenientes, como diria o documentário do Al Gore. Isso também é algo terrível, porque amedronta, de certa forma, quem está de um lado desse campo de batalha, né? Nem a pessoa é um cientista, é um pensador, é um pesquisador, ele não faz política, faz ciência, e muitas vezes é atacado de uma maneira terrível, e isso provoca um recolhimento desta pessoa, que é uma voz importante na sociedade e que detém muito conhecimento e que tem lugar de fala nessa questão, não é, Carlos? Sim, aí você aborda uma questão muito interessante, que é o ódio, né? O ódio, ele é utilizado quando você não tem argumento, e não dá mesmo para argumentar contra as mudanças climáticas, no sentido da comprovação científica que já existe, então você passa a atacar o mensageiro, né? Aquele que está trazendo a mensagem. E aí utiliza de elementos que são absolutamente questionáveis, né? Trazendo questões para a discussão que não dizem respeito, desacreditando o cientista, desacreditando o jornalista, sempre no sentido de desqualificar o interlocutor. É a velha história, quando você está perdendo uma discussão, você parte para a agressão contra a pessoa, né? E abandona os argumentos. É isso que se faz, né? Na verdade, a estratégia acaba sendo a velha estratégia de ataque pessoal e o abandono dos argumentos, porque eles não existem. E tem algumas teses absolutamente mirabolantes, e é inacreditável que pessoas caiam
nessa conversa. Algo do tipo, não, isso está sendo divulgado para que o Brasil deixe de produzir e a gente fique na mão de tais e tais países. Então, esse assunto das mudanças climáticas, ele, na verdade, quer atacar a riqueza brasileira, quem produz a riqueza brasileira, e por aí vai. E vem com uma série de dados, de números, de nomes de pessoas, algo totalmente inverossímil. Mas jogam isso de uma maneira tão violenta, é uma coisa assim, gritada, é uma informação atrás da outra, a pessoa não tem tempo de refletir, e para provocar medo. No fim, quer provocar medo em quem está assistindo, e que a pessoa pense assim, não, então eu não vou fazer nada, porque, na verdade, estão querendo me atacar, então eu vou ficar quieto. Eu não vou fazer nada porque daqui a pouco eu não vou ter o que comer se eu combater as mudanças climáticas, o que é exatamente o oposto, não é, Carlos? Exatamente. A teoria da conspiração ela é muito interessante, né? Você levanta uma teoria da conspiração dizendo, olha, isso é contra a soberania do país, isso é para guardar o recurso lá para depois vir tal empresa ou tal país fazer a extração na Amazônia, então não deixa mexer, que é bom para tais e tais atores, né? Isso tudo é uma falácia. Para quem conhece economia, sabe que o mundo é governado pelas grandes empresas e os grandes conglomerados econômicos, e já houve uma privatização de tudo, né? Na verdade, quem faz essa extratividade do mundo em termos de petróleo, quem faz isso em termos de mineração, por exemplo, são grandes empresas transnacionais, não é? E a gente nem pensa na figura de estados mais. Os estados, eles têm a sua regulação, mas eles não interferem tão duramente assim. E isso também seria impossível de se aplicar ao Brasil quando você faz uma valoração ambiental da Amazônia, né? Do que representa uma floresta, do que representa a riqueza da biodiversidade. Então, quando você põe em números o capital natural, isso desmantela qualquer tipo de tese de teoria de conspiração que esteja pretendendo dizer que o ouro que está debaixo da Amazônia vale mais do que os serviços ambientais daquela enorme massa florestal, né? Isso é ignorância, né? Quem acredita em argumentos não sabe fazer contas ambientais, né? Então, eu acho que as fake news, essas teorias de conspiração, se valem da ignorância das pessoas, né? Do desconhecimento. E, muitas vezes, como você disse, partem de um exemplo, de alguma coisa que já aconteceu, onde houve a manipulação de um processo, e aí todo mundo acredita que a premissa é verdadeira e, portanto, a conclusão será verdadeira também, o que não é verdade, não é? Aí entra toda a questão da retórica e a questão da baixa produção filosófica crítica que permite que o sofisma acabe sendo aceito como verdade. Bem, essa pesquisa, Carlos, também estimou o quanto os brasileiros estão dispostos a mudar e o que eles estão dispostos a fazer de forma prática para contribuir com, digamos assim, com o não agravamento das mudanças climáticas, com o refreamento desse processo. A totalidade dos entrevistados disse que adotaria algum tipo de mudança proposta. Entre as medidas mais populares estão troca de lâmpadas domésticas por outros modelos mais econômicos, 99%, redução do uso de plástico e embalagens descartáveis, 94%, instalação de painéis solares em casa, 89%, e pagar mais caro por produtos com baixa emissão de carbono. Aí isso já exige uma complexidade maior, um conhecimento maior, mas 74% dos entrevistados
disseram que fariam isso. 2 de cada 3 entrevistados disseram que aceitariam pagar mais barato, por exemplo, por um carro elétrico, ao invés de usar um modelo a combustão. Você acha que esses exemplos, isso tudo que as pessoas se dispõem a fazer, isso segue pelo caminho certo ou a gente está enxugando gelo? Eu acho que tem duas responsabilidades nesse processo que são muito claras, né? A responsabilidade individual de cada um de nós, e aí o que você pode fazer na mudança do seu comportamento para contribuir para o não agravamento das mudanças climáticas, e o papel do governo, por exemplo, na concepção da matriz energética, que está permitindo hoje no Brasil, por exemplo, a instalação de usinas termoelétricas a gás, combustível fóssil. Então, quando a pessoa troca a lâmpada por maior rentabilidade, ela continua a consumir energia suja, né? Muitas vezes. Então, se você não tiver as duas pontas muito bem definidas, para constituir um modelo de governança participativa, a gente não consegue avançar na transformação. Mas o fato das pessoas estarem dispostas a fazer a transformação é um milagre, né? Porque as pessoas estão dispostas a abrir mão do seu dinheiro, do seu conforto, muitas vezes, para fazer algo que vale a pena, né? O consumidor consciente, aquele que não consome mais plástico, que é um conforto, né? O plástico é um conforto moderno, mas que gera um impacto extraordinário. Então, essa disponibilidade dos entrevistados demonstra que o índice de consciência chega a um ponto que ele não é mais índice de consciência, ele começa a mudar o comportamento. E quando começa a mudar o comportamento, é porque a transformação já começou. Porque quando você diz eu vou contribuir, mas você não faz nada, é uma coisa, eu estou aderindo à ideia. Mas se eu começo a fazer alguma coisa que realmente é transformadora, eu acabo tendo esse papel transformador. Eu, por exemplo, deixei de viajar de avião, né? Por conta eu acredito, francamente, que as companhias aéreas são responsáveis por uma grande emissão de gases de efeito estufa. Então, eu passei a adotar o sistema virtual, por mais atrativo que seja fazer uma palestra em Belém do Pará ou no norte do Brasil, e agradável que seja viajar, eu abandonei essa prática. Eu aceito desde que seja alguma coisa virtual. Isso por conta da minha pegada de carbono. Então, é essa questão que é fundamental. As pessoas vão deixar de andar de automóvel, de rodar por aí à toa, quando não é necessário. Elas vão realmente transformar o seu comportamento para um modelo de comportamento que seja menos agressivo para a questão ambiental, né? Então, algum sacrifício nós vamos fazer, porque é necessário que se faça. Você vai abrir mão de muita situação que te daria muitas vezes prazer para ter uma conduta mais responsável, né? Mas eu acho que isso é muito parecido com a situação do vegetariano, né? Que ele começa a ter a consciência que não pode consumir carne, que não se deve consumir carne, e vai tendo aquela sensação de desconforto quando consome carne, até o dia que ele deixa de consumir carne, né? E eu acho que essa questão da mudança de comportamento, ela vem por esse incômodo. Você percebe que alguma coisa está errada quando você faz aquilo até que você realmente decide, define, não vou mais utilizar dessa facilidade porque ela não é boa para a sociedade, né? Então, Maria Celeste, eu diria que esse nível de transformação, ele é complicado e ele exige um nível de informação muito bom, principalmente na questão do consumo, né? Onde é que você vai achar uma certificação confiável? Aí você fala, tá, essa empresa aqui, ela é confiável porque ela está pagando os créditos de carbono. Será que ela está pagando crédito de carbono para uma nova floresta ou para uma floresta que já estava lá e simplesmente foi, diria, economicamente tombada
para que ela não fosse desmatada, não é? Então, há de se ter muito rigor, muito critério com relação a essa capacidade crítica de leitura sobre o que realmente é benéfico para a sociedade, né? O que é regenerativo. E aqui eu chamo a atenção para essa palavra, aquilo que regenera. Aquilo que regenera realmente passa a ser muito interessante nesse processo. É, eu gostaria que você trouxesse para a gente, dentro desse contexto, Carlos, uma outra análise que surge das diferenças no modo de vida dos brasileiros. Me parece que o brasileiro urbano tem uma maneira de se conduzir pelo meio em que ele vive. E muitas vezes, e os urbanos são a maioria da população, mas muitas vezes pessoas que vivem na área rural, dentro das florestas, no entorno de florestas, elas são responsáveis pela defesa, pela salvaguarda de territórios enormes que envolvem uma série de serviços ambientais, de serviços ecossistêmicos, e o modo de vida dessas pessoas ajuda na conservação ambiental, o que diminui o impacto, evita as mudanças climáticas e nos torna mais resilientes quando elas vêm. Nós, como um país, como um todo. Porém, existe pouca compreensão e até pouco respeito, eu acho, sobre a forma como vivem, por exemplo, os quilombolas, as comunidades tradicionais da Amazônia, as próprias comunidades indígenas, que são muito atacadas, muitas pessoas ainda dizem, mas é muita terra para aqueles indígenas, eles são tão poucos, quando nunca ninguém questiona uma área gigantesca de monocultura na mão de um único proprietário com 10 empregados. E o resto tudo é máquina. Ninguém fala mal contra isso. Isso parece progresso, mas indígenas ocupando uma área onde eles sempre viveram, aí isso incomoda. Por quê? Porque as pessoas não conhecem e não respeitam o jeito que os outros escolheram viver e tradicionalmente sempre viveram. Como é que você avalia isso, Carlos? Olha, isso é uma visão ecossistêmica, né? Quem mora na cidade dificilmente sempre morou, vai ter uma visão ecossistêmica porque não teve esse contato natural, né? Então, aquele que ocupa uma área que muitas vezes é uma área de floresta, leva uma vida simples, leva uma vida de extração para suas necessidades. Ele acaba respeitando esse território e, portanto, ele acaba sendo uma espécie de guardião, né, desse espaço, como você falou, seja a comunidade tradicional, seja indígenas, etc. Agora, quem mora em área urbana tem outra percepção da realidade, não é? E essa sensibilidade que é necessária para a educação ambiental, que deveria permear todo o sistema de educação, é que vai transformar a percepção da sociedade, não é? E aí tem um elemento nessa percepção da sociedade que é de vital transformação para a sustentabilidade, que é simplicidade voluntária, né? Que São Francisco de Assis optou lá no início do milênio passado por adotar um sistema de vida que fosse só com relação ao que lhe era necessário, suficiente. Isso parece até uma coisa religiosa, mas na verdade isso é a semente da paz, né? Da paz interior. Porque quando se vive numa sociedade de consumo, a quantidade de estímulos e de desejos a serem satisfeitos, elas entram num volume muito alto de inputs na sua vida. E aí as pessoas acabam sendo manipuladas por essa questão do mercado, né? Então, a partir do momento que você tem consciência do que é a simplicidade voluntária, da importância que ela tem e de como ela te faz bem, no sentido daquilo que você consome, daquilo que você veste, daquilo que você, da forma como você pratica a sua vida,
Isso traz uma sensação enorme de paz e tranquilidade e de harmonia, porque você deixa de ser compelido a uma porção de situações que, na verdade, não tem nenhuma finalidade a não ser consumir e ostentar, né? Então, eu acho, Celeste, que essas duas questões que você coloca, que primeiro, a percepção que se tem daquele que vive de uma forma simples e que é visto como pobre, né? A palavra seria mais ou menos essa, ou que um índio que detém um grande território, e a gente sabe que tem que deter mesmo se a sustentabilidade for natural, ela não se coaduna com a realidade urbana do homem cosmopolita que nós temos hoje, que é criado artificialmente pelo mercado, o mercado de consumo, né? Então, essas realidades, elas têm que ser amalgamadas. E como é que você faz isso? Por uma sensibilização para com a questão ambiental. Por isso que eu acho que a educação ambiental, em todos os níveis, ela é fundamental para você desenvolver a capacidade de percepção do que é ecossistema, do que é a sustentação da vida, do que é realmente importante, vital para a humanidade, e do que é supérfluo e do que é impacto para a sociedade, né? Então, também eu acredito que o ponto que você coloca, que ninguém percebe que o PIB criado para ser índice de riqueza das nações e que acaba sendo construído por pessoas que detêm muita terra, mas não geram emprego, não geram renda de fato, só geram PIB porque elas enriquecem assustadoramente dentro de países pobres, né? E é isso que acontece no Brasil com o latifúndio. A gente vai perceber que alguma coisa está profundamente errada com o conceito que a gente tem de medir qualidade de vida, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que deveria estar ocupando o espaço do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Que a verdadeira leitura da realidade, da qualidade, do bem-estar, da felicidade, que deveria estar sendo colocada em primeiro plano, e não apenas a leitura da geração de riqueza, né? Commodities, de exportação. Então, essa inversão de valores, do ponto de vista humanístico, humanitário, ela tem que ocorrer por um grau de percepção que eu acredito que a educação ambiental pode trazer. A consciência ampliada da educação ambiental pode nos levar a compreender melhor essas relações, né? Bem, a gente vivenciou, testemunhou a tragédia climática no Rio Grande do Sul, com todos os seus contornos, com todas as suas nuances, algumas parecendo até surreais, de tão dramáticas, de tão trágicas. E o Datafolha ouviu também os gaúchos. E a grande maioria da população gaúcha culpa o poder público nos 3 níveis pelo desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, com patamares até similares de responsabilização. 85% dos entrevistados dizem que a culpa é das prefeituras, 83% do governo do Rio Grande do Sul e 80% diz que a responsabilidade é também do governo federal. Qual é a sua avaliação, Carlos? Bom, nós somos um país federativo. Um país federativo, ele considera os 3 níveis de poder, federal, estadual e municipal. Considerando que são responsabilidades concorrentes, todos têm responsabilidade sobre essas questões. É um grande projeto de transformação social na área de adaptação climática na área federal que vai levar recurso para estados e municípios se prepararem, né? Você tem que ter essa estandardização no cenário nacional. Então, não resta dúvida que é uma corresponsabilidade entre os entes federados nesses impactos que nós estamos sofrendo. Esse é um ponto. O segundo ponto é essa construção da atuação de cada setor do processo. Ela passa, eu acredito que por um elemento fundamental, que é o município, né? O município é detentor do território,
é um município que licencia o uso e ocupação do solo, ele que permite a ocupação de áreas inundáveis, ele que permite a ocupação das margens de rio, enfim, a responsabilidade municipal é muito grande frente à ocupação do território, tá? Então, essa questão do reordenamento territorial, sem dúvida, vai passar pela capacidade dos municípios de olharem, do ponto de vista ambiental, de forma mais adequada o seu território e abrir, eu insisto nisso, abrir para participação social, para conselhos que possam arbitrar sobre a ocupação do território, de forma a fazer exercitar controle social. Porque o que você tem nos municípios, o que se tinha no Rio Grande do Sul de forma muito forte, era um governo do Estado preocupado com a questão econômica, acima de tudo, né? Era uma agricultura preocupada com a extração máxima, demoliram o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, mudando inúmeros dispositivos legais, e isso tudo ocorreu por pressão política que é atrelada ao setor econômico. A única forma de fazer frente para esse tipo de situação é você ter uma capacidade de instalar controle social através de conselhos participativos, fortalecendo o Conselho Estadual de Meio Ambiente, os conselhos municipais do meio ambiente. Então, essa transformação, ela passa pela capacidade de você exercer controle social de forma igualitária aos outros interesses, que são interesses econômicos e políticos de plantão, né? Eu acho que esse ponto, para se estabelecer uma governança efetiva entre os três níveis de poder, você tem, primeiro, que ter uma legislação que seja boa, uma normatização que seja eficiente, no sentido de proteger o meio ambiente e proteger as populações também. A segunda questão é você usar a ciência para fazer essa leitura, não só do seu aparato jurídico, mas também no sentido decisório dos licenciamentos ambientais, dos planejamentos. Então, você precisa da ciência nesse processo. E o terceiro ponto é a participação social, que é o controle do processo. Isso tudo tem um nome, é governança, né? Se a gente não tiver uma governança ambiental no Brasil efetiva, e aqui se reveste de outro nome, que é governança climática, né? Porque específica para esse estado de coisas, a gente não consegue fazer uma transformação, não consegue criar uma sociedade segura, né? Então, eu acho que a percepção da sociedade do Rio Grande do Sul, quando diz os três poderes são de forma. A gente brinca com isso, que é sobre a incompetência concorrente, né? Em vez de ser competência concorrente, o que existe muito é incompetência concorrente. Ou seja, é preciso construir essa competência concorrente usando a ciência, o direito e a plena participação social. Bem, a gente tem eleições este ano e tem eleições daqui a 2 anos. Mudanças climáticas versus eleições. Os eleitores vão mudar? Os eleitores vão cobrar? Os eleitores vão prestar mais atenção nas plataformas de quem eles estão elegendo para que eles sejam mais bem representados quanto a esta temática das mudanças climáticas? O que você acha, Carlos? Eu tenho muita esperança que mude, né? Quando a gente olha o Congresso Nacional hoje com 60% da sua composição eleita pelo poder econômico do agronegócio, né? A gente espera que isso mude, porque a espoliação do território só com esse objetivo, né, de gerar PIB, ela certamente vai implicar num processo de agravamento das condições ambientais. Então, o que a gente espera é que a gente tenha um aumento dos eleitores conscientes no Brasil, né? Que essa relação que se percebe na pesquisa, do temor que se tem do futuro, da percepção da emergência que isso representa, isso se retrate na condução de um voto
mais lúcido, observando qual é a plataforma que está sendo votada, não é? Agora, a continuar no modelo atual, né, clientelista, que é o sistema eleitoral brasileiro, principalmente privilegiando o agronegócio, nós vamos continuar a ter problema, né, e vamos continuar a ter um desmantelamento da legislação e não a possibilidade de uma construção de um novo modelo que seja sustentável, né? E aí eu gostaria de fazer a seguinte observação. O que é interessante nesse pessoal que luta contra a sustentabilidade é que eles têm medo da sustentabilidade. O medo que eles têm, na verdade, é de perder dinheiro, porque a prática que eles têm do business as usual, do negócio como sempre foi, é uma vinculação com a questão financeira que, se eles mudarem de pensamento, eles vão ter que mudar o seu comportamento. Um dia eu expliquei claramente para uma pessoa o que isso significa. Ela virou para mim e falou: Você está certo, mas eu não posso pensar assim. Ou seja, ele não queria mudar, porque ele tinha um interesse naquele processo daquela forma, então ele não ia aceitar uma mudança, uma transformação. Mas isso é uma ilusão, porque se você pensar em médio prazo, todo esse modelo insustentável, ele acaba sendo autofágico, não é? Você acaba com a segurança alimentar, você acaba com a segurança hídrica, você acaba com todo o processo de sustentação da vida. Então, esse tipo de comportamento suicida, porque hoje já posso dizer, eu não podia dizer isso há 10 anos, eu achava, mas não podia dizer. Hoje eu posso dizer, pelos dados, pelos fatos e pela realidade, você tem um comportamento suicida por parte do setor econômico, né? Eles estão matando a eles mesmos, é autofágico. Então, o que tem que mudar e tem que se perder é esse medo da transformação para outro modelo, que é um modelo de sustentabilidade e que é um modelo de oportunidade. Não se perde nada financeiramente. Você muda o foco. Você vai para a energia renovável. Petrobras, vá fazer energia solar, energia de maré, outro tipo de energia que não a fóssil. Eles têm condições de fazer essa transformação para um modelo de geração de energia muito mais que tenha futuro, né? Porque o petróleo não tem futuro. Ao agravamento que se nota hoje, a única resposta é a proibição futura. Não haverá outro caminho a não ser a proibição. Então, é uma atividade, é um voo de galinha. Tem voo curto, né? Não vai ser garantia de futuro. Aí, países mais estruturados, como por exemplo a Inglaterra, vão procurar, porque tem um tipo de governo que pensa para 100 anos, vão procurar um modelo que lhes dê sustentação daqui gerações. Países menos estruturados, que estão na mão da espoliação, como por exemplo o Brasil, que foi criado num regime praticamente de espoliação como colônia de Portugal, é mais difícil você fazer a transformação porque a perspectiva de futuro é outra, né? É uma espécie de saque, né, ao presente, sem muita preocupação com a manutenção do futuro. Então, retornando, o medo da sustentabilidade é um erro, é um extremo erro, e é um erro mortal, né? Porque ele não vai se sustentar. E essas pessoas que estão investindo hoje no velho, no business as usual, estão perdendo a oportunidade de sair na frente no processo transformador, que é o processo que garante o futuro, né? Então, eu vejo nisso uma espécie de estupidez, Celeste. Eu acho que a gente vive uma era de estupidez e, diante disso, o eleitor ele tem que saber escolher, né? Não escolha o estúpido, por favor. Você acha, Carlos, que nessas análises todas que os brasileiros, nessa avaliação, não análise, essa avaliação que os brasileiros têm feito a respeito deste tema mudanças climáticas, fica claro para a maioria hoje quais são os dois principais motivos
causadores das mudanças climáticas em todo o planeta, que são os combustíveis fósseis, a emissão excessiva de CO2 na atmosfera, que acaba sendo absorvida pelos oceanos, aquecendo os oceanos e mudando o clima da Terra. E, em segundo lugar, o desmatamento das grandes áreas florestadas do planeta. Você acha que as pessoas já entendem isso? Eu acho que não entendem de forma suficiente para promover a transformação, né? Por exemplo, quando você faz a escolha de um automóvel, é claro que leva-se em consideração toda a questão de custo, né, de um carro elétrico hoje muito mais elevado, mas quando se faz a opção, ainda se faz a opção por potência, por outros elementos econômicos de manutenção, que não a escolha ecológica, né? Eu acho que isso ainda não acontece. E aí você não ataca diretamente o petróleo, né? Você não tem um ataque diretamente, vamos banir o petróleo, porque a ideia central de combater mudanças climáticas é o banimento do petróleo. Não tem saída, não tem escolha. Você pode usar petróleo ainda para algumas atividades econômicas, enquanto não se tem base na química para fazer alguma coisa, às vezes necessária, inclusive para a sociedade, para a saúde, é possível você manter, mas o nível é muito pequeno com relação ao consumo que se tem hoje para produzir, para queimar e lançar para a atmosfera, né? Então, essa consciência de banimento do petróleo, ela não existe ainda. E a consciência do banimento do desmatamento também não, porque a gente vê o desmatamento aumentar mês após mês, e aí vem aquela lógica de comparar com 10 anos atrás, com 4 anos atrás, quando não cabe mais comparação, porque você tem maior raridade, você tem uma concepção diferente de capital natural, você tem muito menos ativo ambiental para dizer que vale a mesma coisa, não é? Então, eu acho que é mais claro para as pessoas a questão do desmatamento do que a questão do petróleo. Eu percebo isso na minha atuação. Mas, infelizmente, nenhuma das duas posições são suficientes ainda para solucionar o problema. E nessa questão do desmatamento, assim como na questão da restauração florestal, que é o outro lado, né, que é a resposta ao desmatamento, a restauração florestal, a coleta de sementes, a produção de mudas, refazer as matas ciliares, refazer áreas verdes com vegetação nativa daquela região. Isso tudo muitas vezes depende de uma minoria, porque a maioria das pessoas não tem terras, nem em áreas mais selvagens e nem em áreas rurais, mas depende da fiscalização. O cidadão comum não pode ir lá mandar o outro replantar. O cidadão comum não tem como medir se o vizinho tem 20%, respeitou os 20% de reserva legal que ele deveria manter. E nem conhece o que mora na Amazônia se ele respeitou os 80% de área legal. Então, fica difícil para o cidadão comum, ainda que ele compreenda, agir nesse sentido. Ele depende do governo para isso. Como é que fica essa questão? Papel do Estado. Papel do Estado é papel do Estado. O papel do Estado é manter a integridade territorial e, para isso, ele tem mecanismo de fiscalização. Tanto do ponto de vista de fiscalizar, paralisar, apreender maquinário, enfim, usar de poder coercitivo para fazer essa paralisação, como também ele dispõe de multa, que é um elemento econômico que a gente chama de golpe no plexo bolsar, né? Que pesa no bolso do cidadão, daquele que cometeu o crime ambiental, então ele vai devagar com o processo. Agora, para isso, é preciso você ter um aparato de fiscalização que seja eficiente, presente, preventivo, que ele tenha a capacidade de fazer leitura por satélite para chegar no local quando o crime está acontecendo, né? E hoje você tem meios de fazer isso, é possível. É preciso que essa fiscalização ela seja
aquela fiscalização da competência concorrente dos entes federados, porque o município está lá no local, não é? O Estado está mais próximo, a União tem a sua atribuição também, mas os três entes têm que trabalhar de uma forma articulada, né? Fiscalização integrada, né? Porque cada um tem uma especialização. Mas eu diria, Maria Celeste, que o que comanda isso, que puxa as cordinhas, é o setor político, que tira a pressão sobre a área rural, que é dos amigos, muitas vezes, né? Aquela coisa do apadrinhamento, pega leve, né? Na Amazônia acontece muito isso, né? O abrandamento da fiscalização estadual e municipal muitas vezes se dá nesse aspecto. E aqui vale a pena ressaltar o papel do IBAMA e do ICMBio, que estão abandonados pelo Ministério de Gestão, que não trabalha o plano de carreira, que não considera que 50% dos funcionários já foi embora da instituição, que 1.000 vão se aposentar do IBAMA, dos 6.000, tem metade, 1.000 vão se aposentar, né? Que os quadros que entram, 20% desiste porque o salário é tão pequeno que não quer ficar, não é? Então, essa questão das instituições maiores do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, elas têm que ser resolvidas com a máxima prioridade. E a ministra Marina Silva, ela deve lutar por esses funcionários, tá? Deve lutar dentro do governo para que essas instituições, elas realmente funcionem. Elas são vitais para o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Então você tem razão quando você pergunta. A fiscalização é que faz essa diferença, mas tem que ser uma fiscalização que seja isenta da influência política e que ela funcione efetivamente, principalmente de forma preventiva. Carlos, agradeço demais por essa entrevista, por todos os seus esclarecimentos, pela sua visão global, sempre tão lúcida, né, tão abrangente, que nos ajuda a refletir sobre a realidade brasileira, que nesse aspecto não é nada agradável, não é nada favorável, mas como você disse aqui noutra ocasião, o nosso caminho é um só e é para frente, e a gente não pode desistir, né? A gente tem que seguir lutando, buscando informar as pessoas, trazer o melhor que a gente puder para a transformação positiva da sociedade, para que possamos todos nós fazer jus a essa natureza que a gente recebeu de presente e que tem sido tão degradada, e que agora essa degradação está causando também danos seríssimos a todos nós, humanos que habitamos esse espaço. Muito obrigada, viu, Carlos? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e é sempre um prazer ser entrevistado por você, porque eu sei que você não precisaria do entrevistado, porque você sabe perfeitamente quais são as respostas. Mas então você consegue extrair de mim o ponto certo. Isso me deixa também muito feliz. Obrigada, Carlos. Obrigada pela sua generosidade também para comigo. Um grande abraço. E este foi mais um programa Justiça e Conservação. Nós agradecemos a todos pela audiência, pela companhia e deixamos o convite para que aqueles que nos acompanham se inscrevam no nosso canal, no YouTube do Observatório de Justiça e Conservação, ativem o sininho para receber as notificações e participem do nosso programa com perguntas, com sugestões e com comentários, como esse que a Paula Romano deixou aqui agora para a gente. É sempre muito importante, muito gratificante e ajuda a nos balizar, para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor para todos vocês. A nossa equipe aqui é formada por Jean Guimarães, Guilherme Vital e Lorena Rores. A todos vocês uma boa noite, um grande abraço, muitíssimo obrigada e até o nosso próximo encontro.